Existem várias empresas que auxiliam nesse processo, inclusive. Agora, essas gorduras, elas estavam muito presentes ali. Ah, não tenho mais as gorduras, ainda bem, ano que vem. Segundo maior vilão, carboidratos refinados. Não são os carboidratos, mas é o excesso de carboidrato refinado, o excesso de açúcar, de farinhas, que também estão presentes principalmente em alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente pensa em você melhorar o seu estado emocional, quanto mais gorduras boas, então evitar aquelas gorduras que são trans, saturadas de origem animal, e focar nas gorduras que são boas, encontradas principalmente em sementes oleaginosas, no abacate, nos óleos, por exemplo, o óleo de oliva é riquíssimo em fitoquímicos também, gorduras boas, e os peixes que têm ômega 3, a gente sabe que essas gorduras elas também compõem a membrana das nossas células cerebrais, isso é muito importante para a longevidade. O ômega 3, por exemplo, ele está inclusive associado à memória, à concentração. Então, é um tipo de gordura importantíssimo para a nossa saúde cerebral também. Então, evitar essas gorduras que são ruins e priorizar essas gorduras boas, as gorduras mais insaturadas. E agora, pensando nos carboidratos, muito polêmico o tema, né, Tiago? Provavelmente você já viu alguns debates, pode, não pode, deve, não deve, enfim, tem muita gente que fala que carboidrato engorda, carboidrato isso, aquilo. Quando a gente pensa em emagrecimento, engorda ou não engorda, isso é uma questão de adequação calórica, basicamente. Se você tem um controle de calorias, quanto você consome por dia, você consegue emagrecer por um déficit calórico. É consumir menos calorias do que você gasta por dia. Agora, se você baseou a sua alimentação em carboidratos refinados, então, eu tenho uma meta de carboidrato por dia, eu vou comer só açúcar, farinha, biscoito, bolacha para agradar todos os públicos e, enfim, vários outros alimentos que são refinados ali. É um problema por quê? Porque o carboidrato simples, ele gera aquilo que eu tinha comentado. Ele joga energia para o alto, né, dá aquele pico de glicose, pico de insulina e logo cai de novo. E aí isso vai gerando o que a gente chama de resistência à insulina. E a resistência à insulina, ela é inflamatória também a nível cerebral. Tanto que a doença de Alzheimer, ela é considerada um diabetes tipo 3. O que gera o diabetes? É justamente a resistência à insulina. Então, se você tem um excesso de carboidratos refinados na sua alimentação, você vai gerando esse processo de resistência à ação da insulina, que é esse hormônio que vai fazer basicamente o seguinte: eu tenho energia lá no meu sangue, a insulina chega, pegou, joga para dentro da célula. Se essa célula ela não consegue receber a ação da insulina, eu começo a ter muita energia, mas eu não consigo utilizar. Então, você tem muita energia no sangue, mas o seu corpo está passando fome, de uma forma bem simplificada. É isso que acontece. Então, você vai gerando um processo cada vez mais inflamatório, esse excesso de glicose no sangue ele gera um processo inflamatório e também a nível cerebral. Então, é claro que a gente está falando aqui de uma doença, né, a doença de Alzheimer, mas isso também prejudica a curto prazo. Então, como que uma pessoa busca se concentrar se ela tem a todo momento essa, tô com fome, ela sente aquela ansiedade, o tempo todo tem que ficar beliscando alguma coisa, porque comer muito carboidrato simples gera isso. A pessoa sente fome a todo momento, muitas vezes não é fome, mas é aquela vontade de ficar beliscando. Então, muito importante, cuidar dos tipos de carboidratos que você consome, os tipos de gordura que você consome e adequar as proteínas, pelo menos em 4 refeições. Isso é uma recomendação da Sociedade Internacional, e nós precisamos de pelo menos 4 refeições ricas em proteínas. E aonde estão as proteínas? Principalmente alimentos de origem animal, mas existem também fontes vegetais que podem complementar a alimentação, ou para quem não consome alimento de origem animal. Então, por exemplo, quando a gente pensa em proteínas, o que são proteínas? Elas são formadas por aminoácidos. Né? Aminoácidos são encontrados em vegetais também. Então, se eu unir, por exemplo, um grão, vou pensar numa quinoa, no arroz, junto com uma leguminosa, então estou pensando aqui em feijão, ervilha, grão de bico, eu consigo formar uma proteína completa. Então, as pessoas que não consomem carne, por exemplo, que é considerada uma das maiores fontes de proteína, elas também conseguem por outras fontes. E tudo é uma questão de adequação nutricional. Então, não existe alimento proibido, não existe alimento necessário. É entender a necessidade de cada pessoa e essas necessidades do que a gente está conversando aqui, que são proteínas, carboidratos e gorduras, considerados macronutrientes, são individuais, totalmente individuais. E claro que, além disso, os micronutrientes também são muito importantes.
Então, além de carboidratos, proteínas e gorduras, você precisa ter na sua alimentação uma variedade de vitaminas e minerais. E nós encontramos principalmente alimentos naturais. Então, percebe que a gente sempre chega nessa conclusão. Quanto mais natural, melhor. Né? Não é cortar carboidrato, não é fazer uma dieta da lua, dieta da sopa, e, enfim, dietas da moda. É você entender que o segredo está em equilibrar esses macronutrientes e fornecer quantidades adequadas de micronutrientes, porque eles também são importantes para a formação de neurotransmissores. Gostou desse vídeo? Então quero fazer um convite para você conhecer mais da Apollo. Entre no site www.apolloinvestimentos.com.br/vencerapollo. Preencha o formulário que nós vamos bater um papo para você entender como a gente pode ajudar você a crescer e ser um assessor melhor, beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço.